policial me levou para dentro do ônibus até os outros presos. Engoli seco quando vi que só havia homens ali. Eles fizeram uma cara feia e olharam para mim. Ora, por que uma gracinha dessas poderia ser presa? Que pesadelo! Assim que eu descobrisse quem me incriminou, eu faria o desgraçado se arrepender. Olá, eu sou a Emily. Antes de contar como acabei na prisão, inscreva-se no canal. Se você não fizer isso, a sorte lhe dará as costas. Estou brincando, claro! Seria muito legal se você acompanhasse o Diário Privado. O canal está se esforçando por vocês. De volta à minha história, sempre adorei experimentar personalidades diferentes e fingir ser outras pessoas. Por exemplo, um dia entrei em um ônibus lotado, coloquei óculos e fingi ser cega. Um cara imediatamente me ofereceu seu lugar. Obrigada, meu jovem. Não sei por que eu fazia isso. Talvez eu achasse que meu verdadeiro eu era muito chato. Me diga nos comentários abaixo o que você pensa sobre isso. Nunca me preocupei com as consequências das minhas ações. Afinal, eu não estava prejudicando ninguém. E esse é o meu namorado Edward. Bonito, não é? Eu ficava com frio na barriga só de olhar para ele. O Edward também era podre de rico. Como eu conquistei um príncipe assim? Bem, isso foi fácil. Eu também fingi que vinha de uma família rica. Literalmente, tudo que o Edward sabia sobre mim eram mentiras. Vamos esquiar nos Alpes este fim de semana. Oh, não tenho dinheiro para isso. O quê? Eu não ouvi isso. Eu disse, claro. Parece ótimo. Sim. Fingir ser rica não era fácil. Eu precisava encontrar um emprego se não quisesse que o Edward descobrisse minhas mentiras. Felizmente, o cinema local estava contratando vendedor de pipoca. Depois do nosso encontro, pedi ao Edward que me desse uma carona até lá. Chegamos. Por que você está indo ao cinema? Meus pais compraram esse cinema e eu quero dar uma olhada. Até mais. Entrei e disse que sabia que eles estavam contratando. Infelizmente, descobri que outra garota havia chegado antes de mim. Sinto muito, mas a Christian se inscreveu primeiro e eu já a contratei. Eu não iria desistir tão facilmente. Esse trabalho era perfeito e eu conseguiria de qualquer maneira. Felizmente, eu pensava rápido e imediatamente inventei uma história comovente. Ah, que pena. Eu realmente precisava desse emprego. Afinal, tenho que cuidar de 3 irmãos mais novos. Para o melhor efeito, fiz uma cara triste e tirei uma criança da multidão. Desculpe, Damon. Afinal, a Amanda não vai poder comprar roupas novas para você. O quê? Quem é você? Shhh. Apenas jogue comigo. Minha história tocou a Christ e ela disse que eu poderia ficar com o emprego. Incrível! Meu novo chefe disse que eu poderia começar no dia seguinte. Voltei para casa satisfeita comigo mesma. Então, percebi que havia alguém no meu quarto. Onde diabos você estava? Esperei por você a noite toda. Essa é a minha melhor amiga Sandra. Éramos próximas como irmãs, então muitas vezes ela vinha sem avisar. Minha amiga era a única pessoa que conhecia meu verdadeiro eu. Eu não precisava fingir quando ela estava. Contei a Sandra sobre minhas aventuras e como consegui o emprego. Minha amiga revirou os olhos como sempre. Emily, um dia todas as suas mentiras sairão pela culatra. Ah, não comece. Tenho tudo sob controle. Depois que a Sandra foi embora, resolvi jogar videogame e... Ops... Passei metade da noite jogando. Obviamente, não dormi o suficiente e não consegui me concentrar na escola no dia seguinte. Nossa professora de literatura, a senhora Warren, estava nos fazendo perguntas sobre o livro que estávamos lendo, e eu não conseguia nem lembrar o título. Bem, eu não fiquei preocupada. Eu tinha um truque para dias como esse. Fazia muito tempo que eu fingia que estava cuidando dos meus pais doentes, e não tinha muito tempo para fazer a lição de casa por causa disso. A senhora Warren era bastante sentimental, e minhas histórias comoventes sempre levavam às lágrimas. A professora sempre me perdoava e me dava notas melhores do que eu merecia. Naquele dia, eu escapei impune mais uma vez. Me desculpe, não tive tempo de ler o livro porque fiquei sentada ao lado da cama da minha mãe a noite toda. Ah, Emily, isso é tão triste. Você trabalha tão duro. Onde estava meu Oscar? Eu nasci para ser atriz. Depois da escola, fui ao cinema. Era meu primeiro dia de trabalho. A Sandra decidiu me acompanhar. Contei à minha amiga sobre ter enganado a professora mais uma vez. Você está brincando com fogo. Um dia, a verdade vai aparecer e você terá graves problemas. O que você é? Minha consciência? Saia daqui, preciso trabalhar. Eu avisei. Ela podia ser insuportável às vezes. Saí tarde do trabalho e esqueci completamente de fazer um projeto da escola. Na manhã seguinte, o diretor descobriu e me chamou ao seu escritório. Meus truques habituais não funcionaram com aquele cara rígido. Emily, seu desempenho está deixando muito a desejar. As férias começam amanhã, mas você terá aulas adicionais como punição. Isso não é justo. Isso não está em discussão. Oh, isso era tão idiota. Fiquei brava porque o diretor estragou meus planos grandiosos para as férias. As coisas foram piorando. No dia seguinte, meus pais e eu fomos chamados repentinamente à delegacia. Os policiais me acusaram de atirar uma pedra no carro do diretor.
Dá para acreditar? Eu disse a eles que não tinha feito isso, e meus pais me apoiaram. Emily é uma boa menina e nunca faria isso. Você não conhece muito bem sua filha. Temos evidências irrefutáveis. Ele nos mostrou um vídeo que alguém levou para a delegacia para me incriminar. Nele, um cara vestido com minhas roupas quebrou o carro do diretor. Não fui eu! Alguém fingiu ser eu. Guarde suas desculpas para o julgamento. Aqui vai um pequeno spoiler. Fui considerada culpada e condenada a serviços comunitários. Férias arruinadas foram o menor dos meus problemas depois disso. Afinal, tive que limpar o lixo de um hotel abandonado durante 2 semanas com outros presos. Foi um desastre. Quem iria querer passar tanto tempo entre criminosos? Certamente não eu. Tive medo que eles me machucassem. Eu tinha que pensar em uma solução. Meu talento como atriz veio ao meu socorro. Eu tinha algumas horas logo após o julgamento. Então fiz tatuagens temporárias e pratiquei parecer durão na frente do espelho. Não mexa comigo! Isso pareceu convincente. Depois disso, liguei para o Edward e disse a ele que iria para Bali com meus pais por 2 semanas. Espero que você se divirta muito, amor. Tive que inventar uma desculpa para explicar porque não poderia trabalhar também. Ouviu essa tosse? Preciso tirar uma licença. Sem problemas. Fique boa logo, Emily. Depois de cuidar de tudo isso, me preparei para o serviço comunitário. Os policiais colocaram um macacão feio de prisão em minhas mãos e me disseram para me trocar. Depois fui levada ao ônibus e ao resto dos presidiários. Droga! Eu era a única garota lá e todos estavam olhando para mim como leões olhando para um cervo indefeso. Assim que eu saísse de lá, eu descobriria quem armou para mim e faria com que se arrependesse. Mas primeiro tive que sobreviver a 2 semanas terríveis. Ora, por que uma gracinha dessas poderia ser presa? O resto dos homens riu de forma desagradável. Criei coragem. Era hora de mostrar a eles que eu não era alguém que eles pudessem intimidar facilmente. Fui até o cara maior, que todos chamavam de Big Bob, e me inclinei sobre ele ameaçadoramente. Garotão, sua mãe não te ensinou a falar com garotas? Me deixar brava é uma má ideia. Estou tremendo. Você é a chefe da máfia, pirralha. Eu não, mas meu pai é. Eu disse a ele que era a criminosa mais perigosa do país. Faixa preta em karatê e era brilhante em roubar carros. Você deveria ter visto seus rostos. Todos me ouviram de boca aberta. Eu era uma ótima mentirosa. Depois do meu discurso, eles passaram a me respeitar. Quando chegamos ao hotel, aqueles caras fizeram todo o trabalho para mim enquanto eu tomava sol. Isso não é Bali, claro. Mas não é tão ruim assim. Ei, Big Bob, me traga outro refrigerante. Só um segundo, irmã. Enquanto Bob e sua turma trabalhavam, contei-lhes histórias sobre minhas aventuras que inventei na hora. Fiquei tão empolgada que até contei onde morava. Ops, eu esperava que eles não viessem me visitar. As 2 semanas passaram voando. Me despedi da turma do Bob e finalmente voltei para casa com meus pais. Mais tarde, Sandra apareceu e me deu um sermão novamente. Eu disse que suas mentiras iriam sair pela culatra. Não comece com isso de novo. Vamos comer. Mamãe fez macarrão. No jantar, minha amiga não tocou na comida e apenas me lançou olhares de reprovação. Então fomos para o meu quarto e pedi a Sandra que me ajudasse a descobrir quem armou para mim e quem quebrou o carro do diretor. Deve ser vingança. Será que nossa professora descobriu que eu estava mentindo para ela sobre meus pais estarem doentes? E se ela fosse detida por me dar boas notas, mesmo não entregando nenhum dever de casa? Isso não parece provável. Deve ter sido a Christie. Ela pode ter descoberto que eu menti para conseguir um emprego e ficou brava comigo. Não tenho certeza disso. Caramba, definitivamente foi o Edward então. Ele deve ter percebido que eu não sou rica e decidiu se vingar de mim. Nada disso teria acontecido se você não tivesse mentido tanto. Sandra, eu te amo, mas você é tão chata às vezes. Eu queria encontrar quem armou para mim antes que as aulas recomeçassem. No dia seguinte, fui ao supermercado com meus pais. Enquanto eles faziam compras, encontrei a senhora Warren. Minha professora olhou para minha mãe e meu pai, surpresa. Emily, não entendo. Achei que seus pais estivessem gravemente doentes. Eu podia ter continuado mentindo, mas precisava saber quem armou para mim. Eu menti. Você jogou uma pedra no carro do diretor? Minha professora ficou muito magoada com minhas acusações. Ela disse que nunca faria isso. Além disso, ela acabara de descobrir a verdade sobre meus pais. Você se aproveitou da minha gentileza, mas não vai mais escapar impune. Ops, eu só podia me culpar. Ok, se não foi minha professora, então quem foi? Mais tarde, eu estava andando pela cidade e encontrei a Christie. Ela estava trabalhando como garçonete em uma lanchonete. Eu a confrontei, mas acontece que a Christie nem se lembrava de mim.
Eu te conheço? Nos conhecemos no cinema e... Quer saber? Não importa, esqueça. Aparentemente, Christie também não deve ter nada a ver com a minha prisão. Então só restava o Edward. Mais tarde, fui trabalhar. Para minha surpresa, meu namorado veio ao cinema. Imagine como ele ficou surpreso quando me viu vendendo pipoca. Amor, eu não sabia que você tinha voltado. Porque você está vendendo pipoca no cinema dos seus pais. Ah, chega. Você queria se vingar de mim? Apenas admita. Se vingar? Para quê? Por mentir para você e fingir ser rica. Edward olhou para mim desapontado e disse que nunca teria se rebaixado tanto. Não me importa se você venha de uma família pobre, mas não posso perdoar suas mentiras. Adeus. Ele saiu, parecendo um cachorrinho que levou um chute, e eu fiquei mais confusa do que nunca. Quem armou para mim? Eu não tinha mais suspeitos. E então, uma lâmpada acendeu de repente na minha cabeça. Mas é claro, tinha que ser a Sandra. Só ela sabia a verdade sobre mim. Ela não iria escapar. Corri para o meu quarto para bolar um plano de vingança. Naquela noite, meus pais foram visitar seus amigos. Então, fiquei muito surpresa ao ouvir vozes em nossa casa. Ei, quem está aí? Big Bob e sua turma saíram da cozinha. Ai, meu Deus, isso era ruim. Oi, mana. O que vocês estão fazendo aqui? Você não está feliz em nos ver? O líder da gangue disse que depois do serviço comunitário, eles roubaram alguma loja e decidiram se esconder em minha casa. Você é uma de nós, Emily. Você não vai nos entregar, vai? Foi quando percebi que tinha ido longe demais. Eu tinha que parar de mentir antes de esquecer quem eu realmente era. Mas agora, para sair daquela bagunça, eu teria que usar uma máscara uma última vez. Então, fingi ser uma garota durona mais uma vez. Sem problemas, pessoal. Fiquem à vontade. Eu disse que ia levar um lanche para eles. Me tranquei no quarto, chamei a polícia e contei tudo. Felizmente, os policiais chegaram alguns minutos depois e prenderam rapidamente os criminosos. Sua traidora! Como você pôde nos entregar? Surpresa, pessoal! Vocês foram enganadas por uma colegial comum. Eles foram levados embora e eu exalei de alívio. Já basta. Chega de fingir. Os policiais foram embora, mas um policial ficou para trás para anotar meu depoimento. Para minha surpresa, ele disse que me reconhecia. Que estranho, não me lembro de você. Quando nos conhecemos? Eu estava lá quando recebemos o vídeo de você quebrando o carro do seu diretor. Uau! Me conte, quem levou aquele vídeo? Foi minha amiga Sandra, não foi? Você mesma nos trouxe o vídeo, não lembra? O homem olhou para mim como se eu fosse louca e foi embora. Fiquei tão chocada que não consegui me mover por um tempo. O que ele quis dizer? Isso era loucura. Logo, meus pais voltaram para casa e me abraçaram ansiosos. A polícia ligou para eles e contou o que aconteceu. Emily, você está bem? Sim, estou. Mas algo está me incomodando. Achei que a Sandra tinha armado para que eu fosse presa. Mas o policial disse que eu mesma levei as provas para a delegacia. Querida, quem é Sandra? O que você quer dizer? Somos amigas há anos. Ela até veio jantar aqui esses dias. Quero dizer, ela não comeu nada, mas ainda assim... Meus pais trocaram um olhar confuso e disseram que eu nunca tive uma amiga chamada Sandra. Ninguém veio jantar. Éramos só nós três. Emily, você está brincando? Minha cabeça estava girando. O que tudo isso poderia significar? Eu não queria chatear mamãe e papai, então disse que estava apenas brincando. Mas então me tranquei no meu quarto para pensar em tudo. Então, tive alguns flashes de memória. Espere um minuto. Isso mesmo! Finalmente me lembrei do que tinha acontecido. Quando o diretor me puniu, fiquei com tanta raiva que perdi a paciência e destruí o carro dele. Mas então me senti culpada. Então peguei as imagens e me entreguei. Ninguém havia armado para mim. Eu merecia meu castigo. Espera aí, e a Sandra? Assim que eu disse isso, notei minha amiga pelo canto do olho. Você provavelmente já percebeu quem eu sou. Acho que... você é minha consciência ou algo parecido? É por isso que você sempre me deu sermãos. Mas eu não dei ouvidos à razão e paguei por isso. Se você continuar fingindo ser outra pessoa, você vai se perder completamente. Não se preocupe, já aprendi a lição. Então minha missão está cumprida. De agora em diante, você está sozinha. Adeus, Emily. Vou sentir sua falta, mesmo você sendo insuportável às vezes. Sandra desapareceu para sempre. Pedi desculpas a todos que enganei. Infelizmente, o Edward não me perdoou. Eu estava namorando uma garota que não existia. Eu nunca conheci quem você é de verdade. Sinto muito, mas não podemos ficar juntos. Não estou brava com o Edward, porque é minha culpa de que não demos certo. Mesmo a menor mentira pode ter consequências devastadoras. Por isso, parei de fingir ser outra pessoa e agora vivo em harmonia comigo mesma. Decidi não desperdiçar meu talento e entrei para o clube de teatro. Você acha que eu serei uma boa atriz?